um pouquinho para o lado. Antes da gente ver algumas operações aqui, eu queria comentar com vocês um pouco sobre o jeito certo e o jeito errado da gente trabalhar com fórmulas no Excel, tá? Porque, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, o jeito errado. Essa célula aqui, o resultado dela está 16. Se eu utilizar aquele atalho que eu comentei com vocês, para a gente entrar na edição de uma célula, é a tecla F2. Se eu apertar o F2 aqui, ó, eu vejo que esse 16, como que eu cheguei nele? Eu coloquei ali um igual 12 mais 4, e o resultado é 16. O resultado está correto, mas por que que esse é o jeito errado de fazer fórmulas? A gente vai ver isso agora. Se eu for nesse 16 aqui por cima, que é o jeito correto, e der um F2 ali, ele está igual C6 mais C7. E esse C6 mais C7, quem é? É o meu valor 1 aqui, ó, o 12, que está nessa célula, e o 4, que está aqui nessa célula. Ou seja, eu não digitei o 12 e o 4 dentro da minha fórmula. Eu digitei, eles estão numa tabelinha auxiliar, dentro de uma outra célula, e a minha fórmula, eu atribuí ela àquelas células. Fez sentido? E por que que isso é o jeito certo e o jeito errado? Digamos que eu estou usando esses valores aqui para várias linhas de fórmula, para uma tabela gigante. E aí, se eu chegar aqui, por exemplo, pegar esse 4 e mudar para 8 e der o Enter, no meu jeito correto, ele vai mudar para 20, porque o meu 4 lá não é mais 4, é 8. Mas no meu jeito errado, ele vai continuar 16. E aí, se eu tivesse essa fórmula aqui em várias linhas, eu ia ter que ficar vindo aqui em um por uma e mudando 4 para 8. Aí na outra de baixo, mudando 4 para 8. E assim vai. Ou seja, eu ia ter que ficar fazendo esse trabalho manual. Então, quando a gente atribui as nossas fórmulas, os valores que a gente está utilizando a outras células, a gente otimiza ali o nosso trabalho. Beleza? E aí, vamos lá. A gente vai ver algumas operações. Provavelmente, pode ser que algum de vocês já tenham feito algumas operações, já sabe, pode ter gente que nunca fez. Então, é legal a gente ver algumas coisas aqui. E é legal que até a galera que às vezes já trabalhou com Excel, já fez planilha, já fez alguma coisa, conhece alguns atalhos, algumas formas aqui de fazer operações que não conheciam. Beleza? Então, por exemplo, a adição. Nós vamos ver 3 jeitos aqui de fazer uma adição. Na verdade, quando a gente começar aqui no primeiro, esse primeiro não é mais o primeiro, né? Já é o segundo, porque a gente já viu que quando a gente tem um intervalo de células, a Luana fez com vocês aqui, você pode chegar no final daquele intervalo e dar um Alt igual, que ele já puxa ali a soma para você, certo? Estava lá, igual soma, aquele intervalo, beleza. Vou pedir para vocês virem aqui, ó, do lado de adição, nessa primeira célula, beleza? E aí, sempre que a gente quiser iniciar uma fórmula dentro do Excel, a gente precisa digitar o igual. Sempre que for uma operação, vai começar digitar o igual. Beleza? Então, ó, vou digitar o igual. Podem fazer aí também, nessa célula. E aí, vamos lá. O primeiro jeito que a gente vai ver é sem a fórmula, é utilizando o operador. Digamos que a gente quer somar esses 3 valores aqui, ó, o 12, o 4 e o 16. Então, o que que eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo? Vamos clicar aqui no 12, beleza? E aí, repare que eu cliquei ali no 12, ele trouxe para mim aqui, ó, célula C6, porque o meu 12 lá é a minha célula C6. E aí, o operador de soma, a gente sabe que é o mais. Então, vamos apertar o mais, beleza? No nosso teclado. Vamos selecionar aqui, ó, o 4, que é a nossa célula C7. Vamos apertar o mais de novo e selecionar o 16. O que que a gente fez ali? Ó? Colocou igual C6 mais C7 mais C8. Se a gente der o Enter aqui para confirmar essa operação, ele vai trazer ali o resultado correto, que é 32. A princípio, ok. Esse é o primeiro jeito que a gente vai ver. Quando a gente passa para o lado aqui, galera, e aí vamos lá. De novo, para iniciar uma fórmula, igual. Vamos digitar o igual. E agora a gente vai pegar aqui a operação soma. Então, se eu começar a escrever aqui, ó, SOM, ela já aparece, a soma ali. Preciso pegar o mouse e ir lá em cima da soma que eu quero e clicar para selecionar, falar que é essa fórmula que eu quero? Não, não precisa tocar no mouse. Quando vocês chegaram na fórmula que vocês querem, igual aqui, ó, eu estou na soma, ficou azulzinho ali, é essa que eu quero, do lado do Q, lá no nosso teclado, tem uma célula que é o Tab. Alguns teclados está só escrito Tab, uns tem uma setinha para cada lado assim, ó, uma contra a outra. Quando a gente aperta o Tab em cima dela,
ele entra na fórmula, tá vendo? Eu apertei o Tab aqui no meu teclado, ele abriu ali a fórmula soma para mim, beleza? E aí, quando a gente abre uma fórmula, ela pede alguns argumentos para a gente. E aí, reparem que ó, o primeiro argumento que ela pede para mim é o número 1, ali, ó, não 1. Aí, depois dele, eu tenho um ponto e vírgula, que é o separador de argumentos aqui da nossa fórmula. E aí, se eu chegar aqui, ó, de novo, vou clicar no 12 lá, é o C6, eu quero passar para o segundo argumento da minha fórmula. Na diquinha que ela dá ali, não está dizendo que para eu passar para o próximo argumento eu tenho que apertar o ponto e vírgula, então eu vou apertar o ponto e vírgula aqui e aparece ali, ó, número 2, beleza? Quando eu aperto ali, ó, número 2, eu posso ou ir lá e clicar na célula do número 4, eu também funciona escrevendo, e aí não faz diferença se eu colocar a letra maiúscula ou minúscula. Eu sei que o meu número 4 lá é a célula C7. Então, se eu chegar no meu teclado aqui e escrever ó, C7, ele vai trazer ela ali e vai selecionar lá o meu número 4, tá vendo? Então, se eu der um ponto e vírgula novamente, eu sei que é meu último número lá, o 16, é a C8. Então, se eu escrever aqui, ó, C8, ele vai também trazer ali para mim, beleza? E aí, vamos lá, selecionei os 3 números que eu quero somar. Se alguém já fez ou fizer aí para testar, mas não façam, mas se eu chegasse aqui e desse o Enter, ela iria funcionar. Ele automaticamente ia fechar o parênteses sozinho e a minha fórmula ia funcionar. Mas peguem a boa prática disso aqui, ó. Finalizei minha fórmula, Shift o 0 aqui no meu teclado, ó, o meu 0 aqui em cima das letras, fechei o parênteses. Por quê? Quando você está fazendo uma fórmula, aqui a gente só tem uma fórmula no Excel, e você não fecha o parêntese, automaticamente ele fecha sozinho e ativa aquela fórmula. Quando você está trabalhando com mais de uma fórmula, vai ter casos que vocês vão trabalhar com várias fórmulas, uma dentro da outra. Então, se vocês não pegarem a boa prática de fechar o parêntese, não fecharem todos os parênteses de todas as fórmulas, quando você estiver trabalhando com duas, apenas uma dentro da outra, vai jogar um erro aqui na sua tela, você vai ficar desesperado, não vai saber o que está acontecendo. Beleza? Então, agora que eu fechei o parênteses, eu vou dar o Enter. E aí ele retornou para mim o mesmo resultado, que é o 32. Mais um jeito é o quê? Vamos chegar aqui para o lado e a gente já sabe. A gente quer iniciar uma fórmula, vamos digitar o igual. Beleza? Vamos escrever soma. Apareceu ali para mim. Vou pegar o mouse e ir lá e clicar no soma? Não, vou apertar o Tab do lado do que aqui no meu teclado e vou entrar na função soma. Outro jeito é o quê? Vou pedir para vocês clicarem aqui no 12. Selecionei ali o 12. Cheguei nesse cara aqui, eu sei que existe um atalho que pode selecionar todo mundo que tem para baixo ali, se eu quiser. A gente comentou dele aqui hoje. Quem vai falar aí para mim que eu quero, porque eu quero, como eu quero selecionar do 12 até o 16, qual o atalho que eu aperto aqui para selecionar todo esse intervalo? Ninguém? Todo mundo já esqueceu. Caramba. Ó, tô no 12. Quero selecionar todo mundo até o 16. Lembra que a gente viu antes aqui, ó? Ctrl Shift setinha para baixo. Se eu apertar Ctrl Shift setinha para baixo, ele seleciona todo mundo ali até a última linha da minha tabela. A gente viu isso lá naquela guiazinha de atalhos, beleza? E aí, olha como que ficou ali na minha fórmula. C6, dois pontos, C8. E o dois pontos ali agora, ele significa um até. Então, eu estou pegando da célula C6 até a célula C8. Podia ser C6, dois pontos, C, 1.000.000. Ia significar que eu estaria somando todo mundo da célula C6 até a célula 1.000.000. Beleza? Então, eu vou fechar o parênteses aqui, dar o Enter. Ele vai dar o mesmo 32. Beleza. Subtração, pessoal, ela Quer que eu não tem... peguei, Felipe? Oi? Quer que eu peguei e voltei? Não, tá de boa. Beleza, Pode deixar. então. A gente tem só mais uma aqui, ó. Eu já vou fazer essa e a próxima e já finalizo com eles. Ótimo. Só Ô, Hugo, tá tranquilo até aqui? retornando, boa. Só retornando ali na edição, uma coisa que me ajudou muito a entender, gente, essa questão das fórmulas dentro do Excel, do intervalo, é que dentro do Excel, eu gosto de falar que o ponto e vírgula dentro de uma fórmula é como se fosse um E, beleza? Ó, eu estou somando isso, ponto e vírgula, e isso. E os dois pontos é um até. Então, eu estou somando do 12
2 pontos, né, até o 16. Isso me ajudou muito a entender questões de fórmula dentro do Excel. Show? Boa. Bola. Então, pessoal, a subtração, a gente não tem aqui um atalho, ou uma fórmula, né? Porque é complicado a gente falar sobre subtração com forma, por exemplo, a soma, se eu fizer 1 mais 2 ou 2 mais 1, é a mesma coisa. A subtração, se eu fizer 1 menos 2, é diferente de 2 menos 1. Beleza? Então, a gente tem sempre que utilizar o operador, igual a gente utilizou o operador aqui para a soma, que era o sinal de mais. Então, vamos lá. Do lado de subtração, vamos digitar o igual, beleza? E aí, vamos fazer 12 menos 4. Então, o que a gente pode fazer? Clicar aqui no 12, utilizar o operador de subtração, que é o menos aqui no nosso teclado, selecionar o 4 e dar o Enter. Ele vai fazer ali para a gente igual C6 menos C7, igual 12 menos 4, o resultado é 8. Beleza? Multiplicação, a gente pode fazer de dois jeitos, tanto com o operador, tanto com a fórmula. Com o operador, como funciona? Vamos digitar o igual, e aí digamos que a gente quer multiplicar todos esses caras aqui, ó. Vou botar aqui, ó, igual C7, e aí o operador de multiplicação, a gente sabe que é o asterisco. Então, vou botar asterisco, C8, asterisco, C9. O que a gente está aqui, caramba? É C7, não, C6, C7, C8, beleza. C6, asterisco, C7, asterisco, C8. Boa. A gente pegou aqui, ó, o 12 vezes o 4 vezes o 16. Quando a gente dá o Enter, ele traz aqui para a gente 768. 12 vezes 4 vezes 16. Vou dar uma setinha para o lado. E aí, quando a gente precisar utilizar a função de multiplicação, a gente tem que digitar o igual. E a função de multiplicação no Excel é a multi. Então, se eu escrever aqui, ó, multi, ela vai ser a primeira a aparecer, tá? Ali, ó, multi com T mudo, vamos dar o tab para entrar nela. E aí, mesma coisa, se eu vir aqui, ó, também, ó, no 12, e dar um Ctrl Shift setinha para baixo, igual a gente comentou aqui, a Luana até comentou aí também com vocês, o que ele fez ali, ó? Ele pegou C6, 2 pontos, C8. Isso significa o quê? Que a gente está multiplicando da célula C6 até a célula C8, beleza? E aí, quando a gente fecha o parênteses e dá o Enter, ele traz ali o mesmo 768. Show? E divisão, ele entra no mesmo ponto ali que a gente comentou da subtração. A gente só pode fazer com o operador. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, digital igual, queremos dividir 12 por 4. Vamos clicar aqui, ó, no 12, e aí o operador de divisão é a barrinha. Então, se a gente digitar a barrinha e clicar no 4, C6 dividido por C7. Quando a gente der o Enter, ele vai dar ali o resultado, que é 3. Show? Quanto a essa questão aqui de operações, pessoal, sobre o jeito certo ou o jeito errado, sobre os argumentos ali das fórmulas, a diferença do ponto e vírgula e 2 pontos, ou alguma outra dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa, ou a gente pode passar para a próxima? Perfeito. Então, vamos utilizar o atalho aí que a gente já conhece, que é o Ctrl Page Down, e vamos passar para a próxima aba. Essa aba aqui, pessoal, é bem interessante. Uma das funções, uma das principais funções dentro do Excel, tá bom? Vocês vão precisar utilizar muito, muito, muito essa função aqui no dia a dia de vocês, tá? Que é a função C. A função C, o nome dela já é bem intuitivo, e a lógica dela é uma coisa que a gente faz muito para nosso próprio dia a dia. Por exemplo, eu determinei que, a regra que eu determinei, hoje à noite, se eu tiver com dinheiro, eu vou sair. Caso contrário, eu vou estar duro, eu vou ficar em casa. Ou se não chover, eu vou para a rua. Se chover, eu vou ficar em casa. Então, é basicamente isso. A função C, o lógico dela é, se algo for verdadeiro, eu vou seguir um caminho. Caso contrário, é outro caminho. Beleza? Então, assim, a lógica da fórmula é basicamente isso. Vamos ver aqui na prática, dentro do Excel, como que a gente pode utilizar ela, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui uma planilha bem básica. Vamos esquecer aqui. Aí tem gente que aconteceu já uma vez, o cara falou, pô, mas aí isso aí tá errado, tem que ter um imposto, tem que ter isso, tem que ter aquilo.
Não, pera lá, calma aí, vamos devagar, vamos só pelo básico aqui, pelo basicão, receita, despesa, esquecer que existe imposto, que existe isso, aquilo, tá? Nesse caso aqui especificamente. Por exemplo, nós temos uma tabelinha onde nós temos aqui vários setores de uma empresa. Então, aqui tem uma determinada empresa e nós temos o setor de compras, de planejamento, de TI, de marketing, comercial e tudo mais. E aí nós temos aqui, ó, a receita daquele setor e a despesa. E aí pergunto para vocês, se a receita desse setor aqui for maior do que a despesa, que significa que esse setor arrecadou mais do que gastou, a gente vai ter lucro ou prejuízo? Boa, perfeito, Esther. A gente vai ter lucro. Caso contrário, a gente vai ter prejuízo. Ou seja, esse é o teste lógico que a função vai fazer para a gente. Ele vai verificar aqui se a receita é maior do que a despesa. Se esse teste lógico, que é a receita ser maior do que a despesa, for verdadeiro, ele vai retornar para a gente lucro. Caso contrário, prejuízo. E aí, como que a gente faz isso com a função C no Excel? Vamos digitar igual C, SE, e aí quando eu digito SE aqui, ó, ele já abre ali. A função C, vou dar o tab para entrar nela. E aí, reparem na dica da fórmula ali, ó, o primeiro argumento que ela pede para a gente é o teste lógico, beleza? E aí, como que a gente faz o teste lógico? O que que a gente quer fazer? Verificar se a receita é maior do que a despesa, certo? Então, a gente vai clicar aqui, ó, na célula da receita desse setor de compras, que é a minha célula C16. Cliquei nela. Eu não quero verificar se ela é maior do que a despesa, então eu preciso passar o sinal de maior. O sinal de maior no meu teclado, ele fica junto com o ponto, em cima do ponto. Então, se eu apertar o Shift e o ponto, ele vai colocar o sinal de maior. E aí, caso alguém tenha, a maioria dos teclados são assim, caso alguém tenha algum teclado diferente, é só procurar por ele aí, beleza? É o sinalzinho ali de maior. C16 maior do que D16, que é a minha célula da despesa. Então, esse é o meu teste lógico. Eu vou pedir para ele avaliar se a minha receita é maior do que a minha despesa. Quero passar para o próximo argumento da minha fórmula, que é ali, ó, o meu, ó, depois do ponto e vírgula está escrito valor C verdadeiro. Eu vou apertar ponto e vírgula. O meu valor se verdadeiro é o quê? O que a Esther respondeu, o lucro. E aí, quando eu estou fazendo uma fórmula, qualquer fórmula que vocês estiverem fazendo, e for necessário vocês entrarem com o texto dentro daquela determinada fórmula, esse texto ele precisa estar entre aspas, beleza? Então, a aspas, ela fica em cima do tab aqui no meu teclado. E aí, a gente, para ser bem didático aqui no curso, ainda mais lá no presencial, a gente fala aspas duplas, que a gente sabe que está errado, mas é para ser didático e o pessoal entender. Porque se a gente reparar no teclado, a gente tem a aspas, ali o nosso apóstrofo, né? E a aspas que está em cima. Mas às vezes a gente fala só aspas, o pessoal não aperta o shift junto e coloca o apóstrofo. E aí vai dar errado. Então eu vou colocar aqui ó, aspas, beleza? Aspas duplas, né? Que a gente fala. E aí, se a gente apertar o apóstrofo duas vezes, vai dar erro também. Não funciona, tá? Então tem que ser a aspas mesmo. E eu vou escrever aqui, ó, lucro. Beleza? Terminei meu texto. Preciso informar para o Excel que eu acabei aquele texto. Então eu vou fechar aspas. Beleza? Coloquei lucro entre aspas. Preciso passar para ele o meu valor se falso. Se aquele teste lógico for verdadeiro, ele vai me retornar lucro. Mas se aquele teste lógico for falso, eu preciso passar para ele o que eu quero que ele me retorne. Então, eu vou apertar o ponto e vírgula mais uma vez, e aí preciso escrever prejuízo. E a gente acabou de comentar. Quero escrever um texto dentro de uma fórmula. Vou abrir aspas, beleza? E vou escrever prejuízo. E aí, vou pedir para vocês escreverem o prejuízo, igual eu fiz aqui, ó, certinho, com acento agudo ali no i, tá? Eu não esqueci de colocar o acento e aí vocês já vão ver por quê. Vou fechar aspas aqui, terminei a minha fórmula, vou fechar o meu parênteses. Lembra? Não vamos deixar de fechar o parênteses. O que eu pedi para ele ali, ó? Excel, se a C16 for maior que a D16, que é o meu teste lógico, você vai me retornar lucro. Caso contrário, prejuízo. Vou dar o Enter. Quando a gente dá o Enter ali, ele retornou prejuízo. Por quê? Porque a minha receita foi menor do que a minha despesa, certo? Então, quando
quando eu olho para cá, ó, a minha receita é 27 e minha despesa é 121 mil. Então, de fato, o meu resultado é prejuízo. E aí, vamos lá. Vou pedir para vocês clicarem aqui nessa célula que a gente acabou de ver, que está escrito, acabou de fazer. Quando a gente passa o mouse aqui no cantinho direito dela, nesse quadradinho preto, fica essa cruzinha preta. Quando a gente dá um duplo clique aqui nessa cruzinha preta, ele arrasta a fórmula aqui para baixo, para as células de baixo. Beleza? E aí vocês podem reparar que onde a receita foi maior do que a despesa, ele trouxe lucro, e onde o teste lógico é falso, ou seja, a receita não é maior do que a despesa, ele traz prejuízo. E aí, por que eu pedi para vocês escreverem dentro da fórmula aqui o prejuízo certinho, com acento agudo no i? Por conta dessa formatação condicional aqui, que a gente criou, que é o quê? Quando o valor dessa célula for lucro, ele vai pintar a célula de verde. Quando o valor daquela célula for prejuízo, ele vai pintar aquela célula de vermelho. E aí, isso fica automático como com a formatação condicional. E aí, como dever de casa aí para vocês poderem depois para vocês poderem ver e como isso aqui funciona, essa formatação condicional, vou mostrar para vocês onde que vocês podem verificar isso, para quem não sabe, e aí vocês depois podem investigar aí, tá? Quando a gente seleciona essa célula aqui, ó, que a gente acabou de fazer, dentro da página inicial, aqui em cima, eu tenho aqui esse cara, formatação condicional. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente vem aqui em formatação condicional, vocês vão ver vários tipos de formatação que vocês podem criar e vocês também conseguem ver as formatações condicionais que vocês já têm ativas na planilha. Aqui, ó, em gerenciar regras. Então, quando a gente vem aqui no final, em gerenciar regras, vocês vão ver que ele está dizendo aqui para mim, ó, quando o valor dessa célula tiver escrito prejuízo com acento agudo no i certinho, eu quero que pinta de vermelho. Quando for lucro, verde. E aqui a gente pode editar regra, excluir regra, fazer várias coisas. E aí fica a dica aí para vocês verificarem essa regra que a gente já tem aqui e testarem outras que já existem aqui também, outras possibilidades de vocês poderem aplicar. Beleza, galera? Então, essa é a função C, tá? E aí, depois dela, a gente tem aqui, ó, esse QR Code que direciona vocês lá para o Instagram da Atuar. Então, quem não segue a gente, já leu o QR Code aí, ó, já vai direcionar vocês para a nossa página para poder seguir lá. No nosso Instagram tem vários reels, várias dicas, galera, de dicas de Excel, Power BI, coisas assim, muito importantes para o dia a dia, trabalhando com as ferramentas, vários videozinhos com dicas legais lá para vocês poderem aprender e aí acompanhar e seguir a gente lá. Beleza? Então, esse foi o nosso mini cursinho aí de Excel. Deixa eu só tirar aqui para ficar melhor para falar com vocês. Esse foi o nosso mini curso, tá? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E aí, se alguém quiser dar um feedback, comentar alguma coisa, falar se gostou, que não gostou também, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, podem ficar à vontade, tá? Como eu comentei lá no início, para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gosto muito disso aqui. Desejo sucesso e sorte aí a todos na jornada. E espero que tenham gostado. E aí podem ficar à vontade aí quem quiser comentar algo, beleza? Cri, cri, cri. Boa. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tranquilo? Beleza. Seguinte, então, pra gente se alinhar. Desculpa aí, a ideia era eu também, né, tipo, dar uma parte da capacitação para vocês e até explicando, assim, por transparência. Aconteceu um problema aqui com os meus vizinhos, né, e o pessoal do apartamento que precisou ser consultado. Mas, cara, fora isso, prazerzaço estar com vocês mais uma vez, beleza? Eu vou enviar o formulário para vocês avaliarem, né, o suporte. E aí, quem tiver como diretoria e depois puder enviar aí, acho que vocês são trainees, né, se eu não me engano. Então, se puderem tá avaliando aí o suporte do Filipão, fiquem 1000% à vontade. E, cara, qualquer coisinha que vocês precisarem, estamos à disposição. Não fala muito mal do Felipe, não, tá, gente? Só um pouquinho, assim. Pô, dá uma moral, galera. Lá se for falar mal, fala, pô. Boa, gente, boa, muito obrigada pela disponibilidade. Foi ótima aula. boa. Muito boa. Já é a terceira vez que eu assisto essa aula.
Pô, então tá sabendo muito já, né? Já, manjo muito. Boa, vamos que vamos. Pessoal, muito obrigada. Filipão, como sempre, amasso. E tamo junto, pessoal. Até as próximas, beleza? Valeu, galera. Abraço a todos. Só uma coisa, então, antes de encerrar, para os trainees, principalmente, né? A gente, primeiro, obrigado pela apresentação. Tinha coisa que eu realmente, até eu não lembrava, sinceramente. Então, eu tenho que rever isso daqui, algumas coisas. Mas, para os trainees, a gente vai mandar a tarefa para vocês fazerem. Eu não me lembro agora exatamente o prazo da tarefa, acho que até quarta que vem, eu posso estar errado, se alguém quiser me confirmar aí. Mas a tarefa é super de boa, fiquem tranquilos, não tenham medo de me chamar a Maria Tereza ou a Laís, porque, sabe, tirar dúvida não é perder ponto, não é vergonha para ninguém, é simplesmente pedir ajuda, sabe? E todo mundo precisa de ajuda. Então, é isso aí, daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo, beleza? É isso, gente. Boa noite aí, de novo, obrigado 1000 vezes atuar, que tanto ajuda a gente com o curso de Excel, com Power BI, com tudo que vocês imaginarem, atuar tá com a gente. Então, muito obrigado e boa noite, gente. Boa, Boa noite, galera.